Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na última segunda-feira, em reunião extraordinária, o projeto de lei 403 de 2022 do Poder Executivo, que autoriza o Estado a conceder crédito presumido do ICMS aos produtores ou distribuidores paranaenses de etanol hidratado combustível. Com a medida, fica autorizada a concessão até 31 de dezembro de 2022 de créditos no valor de quase 229 milhões. O montante será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Paraná. De acordo com o governo, a proposta visa reequilibrar a competitividade do setor de combustíveis. A medida tramita em regime de urgência. Segundo o Executivo, esse reequilíbrio é necessário para o setor de combustíveis que foi impactado pela publicação da Lei 192 de 2022. A legislação reduziu as alíquotas tributárias incidentes das operações com gasolina. O governo argumenta que as medidas mencionadas visam manter o diferencial competitivo em relação à gasolina após as alterações legislativas que acarretaram na redução da carga tributária incidente sobre este. Daí eu queria começar com o professor Itamar. Me parece que aqui quem tá tentando, tá numa briga de, não sei, intervenção do Estado. Então, assim, primeiro faz a questão, diminui a carga tributária e daí depois num supetão aqui com crédito presumido, né, com esse projeto, tenta se derrubar também o preço do etanol. Não fica artificial desse jeito, professor? O mercado, dá para funcionar o mercado desse jeito? Então, o ideal é que não tenha nenhuma intervenção do Estado no mercado. Nem com subsídios, nem com reduções abruptas de impostos, né? Isso numa situação ideal. Mas, dadas as excepcionalidades de determinados momentos, elas são justificáveis e dão geralmente bons resultados. Não podemos confundir, por exemplo, com a Grande Depressão de 1930 nos Estados Unidos, que atingiu vários países, ou quase o mundo todo, né? Porque lá foram medidas absurdas na medida em que as pessoas tinham carência de alimentação, por exemplo, tanto que tinha as sopas públicas que eram servidas para milhares e milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, o governo pagava para que o gado fosse enterrado, né, morto, o gado fosse morto e enterrado, em que queimava cereais. E aqui no Brasil, teve até um rescaldo aqui no Brasil, por exemplo, com a queima de café, né? Então, essas medidas que deram resultados negativos nos Estados Unidos da Grande Depressão, que inclusive agravou a Grande Depressão, foram medidas absolutamente equivocadas. Quando nós vamos ler hoje as medidas que foram tomadas na Grande Depressão nos Estados Unidos, é inacreditável. A primeira vez que eu vi, eu achei que era piada, que aquilo era um texto fake. Aí fui verificar direito, realmente foram medidas tomadas, medidas reais. Nesse caso, no Paraná, não é uma boa coisa, mas, no entanto, em se tratando de uma situação emergencial em que nós estamos vivendo, certas medidas serão compensadas posteriormente com o fato da economia não se desestabilizar. Como nós estamos com a economia acelerando no crescimento, esses problemas todos podem e devem ser corrigidos com o próprio desenvolvimento. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza. Olha, eu acredito que não deva ter interferência do Estado na economia. Seja ela no preço da gasolina, seja ela no preço dos insumos. Porque o que eu acredito, Vitor, que deva ser a solução é corte de impostos. Nesse caso, é corte de impostos. Não há outra saída. Porque, principalmente, quando se trata de combustível, é um dos setores que ainda se mais paga impostos, mesmo com as últimas reduções. Então, eu acredito que deva ser corte de impostos e quebra de monopólio. Essa é a solução. É uma medida que deva doer muito para o Estado? Com certeza. Mas é a medida mais salutar e a medida mais importante para a população. Porque aí sim, cortando impostos e quebrando o monopólio, você abaixa abruptamente o preço do combustível e, ao abaixando o preço do combustível, você passa a vender mais. Mas é etanol. Acho que é só exclusivamente etanol. É só o etanol. Só etanol. Não, independente. Então vamos lá, pela sua lógica, Lanza.
Na lógica de mercado, o professor já citou um pouco sobre isso também, mas assim, eu fiz as contas aqui pelo preço que o Celestino passou, me parece que o etanol, do ponto de vista competitivo do rendimento, está compensando em relação à gasolina. Sim, está compensando. E daí, houve uma primeira movimentação do Estado em sim corte de impostos, que foi o ICMS e o governo federal, tirando o PIS, COFINS, houve uma queda abrupta do preço do combustível com o corte de impostos. Pela lógica de mercado, Lanza, com esse corte de impostos, para que subsidiar, para que conceder crédito para o etanol? Exatamente isso que eu tô criticando, Vitor. Não tem que ter subsídio, não tem que ter subsídio. O que tem que ter é mais corte de impostos e maior diminuição da interferência do Estado no preço do combustível, ponto. Maravilha. Basicamente isso. Celestino. Eu acho que não é uma interferência. E aí eu vou lembrar da crise hídrica, né? Faltou álcool, né? A exportação de açúcar foi muito grande durante a pandemia. E talvez, não sei, você leu todo o projeto, Vitor? A gente tinha que ler todo o projeto para ver se não tem a crise hídrica nesse intermeio aí, porque até 31 o Paraná de dezembro foi de 2022. bastante afetado. Agora, o que me causa espanto, os deputados não se atentaram, é que os proprietários dos donos de postos de gasolina agora podem pegar o seu caminhãozinho e ir direto na distribuidora ou na produtora no caso, a usina, e abastecer de etanol o seu caminhãozinho e levar para o seu posto, abastecer o tanque do posto. Então, assim, eu acho que os deputados poderiam beneficiar também os donos de postos, né? Porque aí abre uma linha de crédito para eles comprarem o próprio caminhão e abastecerem, porque está liberado pelo governo federal, né? Os donos de postos comprarem direto da usina, não precisa mais passar por distribuidora. E agora fiquei na dúvida, né? Os produtores... Distribuidores. Não, principalmente os produtores, né? Porque são eles que plantam, não? São eles que colhem, pagam o pessoal para colher o maquinário, enfim, tudo. Tipo, Colorado mesmo, tem a usina Alto Alegre lá, é muita gente trabalhando numa lavoura. Agora, os distribuidores não, eles vai lá e recebe da usina o álcool pronto já. E aí o dono de posto vai para a distribuidora comprar. Então, o governo federal acabou com o atravessador, que é a distribuidora. Por que beneficiar as distribuidoras? Eu não entendi. Alguém pode me explicar? Não, eu vou pegar carona em você. Assim, vou passar já para o Edivaldo, então. Você foi muito assim, otimista com o setor produtivo, prejudicado pela crise hídrica. Não, eles produziram mais açúcar porque o mercado estava comprador e estava dando muito dinheiro. Esse é um setor que sempre foi cartelizado, não existe de cartel, mas existe poucos produtores. Você sabe porque o caminhãozinho do dono do posto não vai lá buscar o combustível, porque quem manda no setor são os distribuidores, você bem sabe disso. Então vamos ser assim, bem sincero, é o governo fazendo cortesia com o chapéu alheio. É dando dinheiro, criando situações benéficas para um setor que já ganha muito dinheiro. É estratégico, tem que ser visto com cuidado, tudo bem, não há problema nenhum com relação a isso. Mas nós temos um Paraná com tradições econômicas sérias e você tem que criar oportunidade de investimento, criar linhas de crédito cada vez maiores, também para o pequeno produtor. Eu acho assim temerário, eu acho isso de criar recursos para atender setores já tão cartelizados, que ganham tanto, já vem contabilizando lucros enormes, né, entendeu? Há de se reconhecer também que acho que o Proálcool nasceu em 74, talvez o professor até pode me corrigir, sem dúvida um dos maiores projetos de criação de uma alternativa de combustível, talvez do mundo, viu, professor? Talvez possa corrigir, o senhor pode ser mais qualificado para falar sobre isso, mas sistematicamente o setor é beneficiado com uma série de medidas. E lembrando, viu, Celestino, em que pese, eu concordo em tese com você, na mesma medida que é um ciclo virtuoso da geração de emprego, as usinas tendem a empobrecer os municípios. Fica uma dependência tão grande do setor que o município não se desenvolve. Essa região de Colorado, tive o poder de fazer uma sequência de matéria a respeito disso, cada vez mais desempregando no campo, está quase tudo já mecanizado, né? Então, sim, é um mercado que tem que ser discutido. Eu sou contra qualquer benefício para atividades
que já ganham muito na costa do trabalhador, na costa do cidadão brasileiro. A usina Alto Alegre sempre está contratando, Verdivaldo. Não concordo muito com você, não. E talvez essa linha de crédito pode ser uma ajuda também para os municípios. Agora eu queria saber os autores dessa lei, né? Porque lembrando, não é o governador Ratinho Júnior, são os deputados, né? Do Poder Executivo, o projeto de lei. Foi do Poder Executivo. A LEP. Não, o projeto de lei partiu do governo. Tá aqui, ó. A LEP aprovou em reunião extraordinária. Partido Executivo, então. Partido Executivo. Partido do governador. É só uma colocação. Eu tenho uma tese. Eu acho que talvez o etanol na época que estava muito alto o combustível, né? Na época que estava muito alto, ele também acompanhou o valor da gasolina. Sim. Então, assim, teve uma lucratividade grande. Acho que agora, como caiu isso, pode ser que os insumos tenham ficado mais caros e o governo está querendo de alguma forma subsidiar talvez um déficit de ganho, ou talvez um prejuízo com a queda do etanol. É uma tese, é uma possibilidade. Pode falar, Lanza. Só queria lembrar o Divaldo do Proálcool, ele foi criado em 1975. Muito obrigado. Ano da geada negra que devastou os cafezais paranaenses e empurrou famílias como a minha para a periferia da cidade e empobreceu. Eu nunca mais saí e piorei nesses últimos 2 anos. Pelo amor de Deus. Não, eu só queria dizer, Vitor, que essa questão dos programas que foram adotados no passado, eu vejo que hoje não seria a melhor solução. Eu ainda acredito e defendo a tese de que a melhor solução seria a retirada dos impostos dos produtos.